Pessoal, é o seguinte, como havia dito, nós vamos ver um pouco dessas possibilidades todas que a palavra de Deus nos apresenta. Confesso que o tema de nossa reflexão hoje, dependendo da maneira como é abordado, traz consigo algumas polêmicas, né? Eu tenho visto que pessoas se dividem quanto a alguns dos assuntos que nós vamos falar aqui, a maneira de perceber, mas é com toda a humildade que eu apresento para você essa reflexão por entender conceitualmente, teologicamente e praticamente também que, de fato, as possibilidades de atuação e de envolvimento no testemunho da igreja são bem maiores do que aqueles que estamos acostumados enquanto igreja estabelecida. A minha própria experiência como pastor e como missionário foi ilustrativamente muito forte neste sentido. A diversidade das oportunidades do campo missionário e as possibilidades e demandas são muito maiores do que a maneira como nós configuramos o ministério quando a igreja já está estabelecida, até mesmo porque as demandas da igreja estabelecida são mais conhecidas e mais pontuais, o que não significa dizer que requeram menor dedicação, mas tendem a exigir uma dedicação mais pontual e aprofundada, enquanto que o trabalho inicial apresenta uma diversidade maior. Bem, de antemão, já digo para vocês que nós vamos partir da ideia de que a tese que eu apresento hoje é que há mais formas e gradações de envolvimento do trabalho missionário do que no trabalho onde a igreja já está estabelecida, assim como a diversidade da possibilidade de cooperação dos cristãos também. Normalmente, nós reconhecemos que há duas fontes básicas de testemunho cristão que Deus tem se utilizado ao longo do tempo. Nós já fizemos referências a elas, inclusive a um artigo muito bom escrito pelo missiólogo e missionário também norte-americano falecido, Dr. Ralph Winter, que eu tenho usado bastante nos cursos que dou no seminário de Belo Horizonte, nesta área de missões, que ele fala de duas forças importantes na vida da igreja, o sodalício e o modalício. Nós trabalhamos anteriormente. Colocando em miúdos ou numa linguagem mais simples, nós podemos falar do testemunho informal dos cristãos, o seu ministério, da igreja estabelecida onde ela está, mas também a atuação específica e exclusiva daqueles que foram treinados e qualificados para divulgar a palavra de Deus, especialmente em um contexto de pouco conhecimento, mas também podemos falar, por extensão neste sentido, é um pouco diferente da tese do Ralph Winter, daqueles que estão com dedicação exclusiva ao ministério. Bem, sobre isso, nós vamos falar agora, nessa primeira parte da aula, sobre 3 fatores que estão relacionados ao testemunho cristão, a saber, a oficialidade, a manutenção e a vocação. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Então, o primeiro ponto que nós precisamos ver, quando nós estamos falando de testemunho cristão, uma primeira ideia que nós não podemos descartar, que a palavra de Deus nos apresenta e que naturalmente nós pensamos é o ponto da oficialidade. O que significa isso? Nós estamos falando daqueles que recebem o ofício do sagrado ministério. A palavra de Deus e a boa teologia cristã reconhece que a igreja do Senhor, ela identifica dentro de si pessoas que Deus apontou já indicações ou dons espirituais para serem instrumentos de divulgação da sua palavra. Pessoas que, portanto, vão se dedicar ao ministério da palavra e dos sacramentos. A tradição reformada reconhece basicamente 2 ofícios. O ofício da misericórdia, do cuidado das coisas naturais na vida da igreja, que é o ofício do diácono, da diaconia, que está olhando para as necessidades naturais e físicas da igreja e dos membros da igreja, e o ofício presbiterial, que olha para as necessidades pastorais da vida da igreja, espirituais, supervisionando o pastoreio na vida da igreja. Porém, a tradição reformada, conforme a Igreja Presbiteriana do Brasil caminha, reconhece que dentro do ofício do presbiterato há também uma diferenciação de dedicação. Embora o ofício seja o mesmo, não são todos aqueles que compartilham deste chamado para o cuidado pastoral da igreja, o pastoreio da igreja, de forma exclusiva.
E a igreja presbiteriana, portanto, diferencia entre esses com uma restrição ou uma maior ampliação de dedicação ao colocar naqueles que nós chamamos vulgarmente, ou de forma simples entre os evangélicos, de pastores, não é? A plena dedicação ministerial, sendo eles, portanto, chamados tradicionalmente, na tradição reformada, de ministros da palavra e dos sacramentos. Ou seja, pessoas que carregam o peso da responsabilidade da dedicação mais exclusiva ao ministério da palavra e à ministração dos sacramentos também. É importante lembrar que a ordenação ao ministério não capacita espiritualmente o obreiro. Não é o fato da pessoa ser ordenada que agora ela está qualificada espiritualmente ou recebe potência ou poder para exercer aquele ofício. Não, a lógica bíblica é o contrário. É que a igreja deve perceber pessoas que já demonstram habilidades e competências para estes ofícios, para investir estas pessoas devidamente da autoridade para fazê-lo. Ou seja, em outras palavras, as pessoas não desenvolvem no reino de Deus o oficialato simplesmente porque querem, praticamente vão fazendo, mas porque Deus, que está cuidando da sua igreja, pastoreando a sua igreja nas suas necessidades físicas e espirituais, Ele mesmo capacita pessoas para exercer estas funções e coordenarem, e a igreja percebe estas pessoas através das evidências de suas habilidades no contato uns com os outros, e as investem da devida autoridade, ordenando-as para o ofício. Essa é a lógica. Nós devemos, portanto, estar atentos aos dons espirituais compatíveis com a função exercida. Porque é possível que você invista ou ordene alguém que não tem os dons. O resultado é que a pessoa vai ocupar uma posição de autoridade eclesiástica, mas será muito pouco frutífera no desenvolvimento desta função. Bem, a imposição das mãos, ela vai oferecer um respaldo de confiança, uma autorização legal, representativa da parte da igreja para estas pessoas que são ordenadas aos ofícios atuarem como oficiais nessas respectivas áreas. Portanto, recebendo autorização institucional para dirigirem, para orientarem e coordenarem o corpo de Cristo nas áreas específicas do pastoreio, do rebanho e do cuidado nas causas naturais. Neste estudo, nós vamos nos ater ao ministério da palavra, mais especificamente, e, portanto, ao ofício do presbiterato. Assim, nós estamos falando de que o cuidado, a coordenação do pastoreio da igreja e a ministração dos sacramentos, dentro da tradição reformada, fica restrita àquelas pessoas que foram ordenadas oficiais presbíteros. No caso dos sacramentos também, exclusivamente aqueles que foram ordenados ao pastorado. A palavra de Deus nos diz em Efésios 4:11, Efésios 4:11, o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E o 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo claramente que o próprio Deus concedeu na vida da igreja alguns dons que capacitam e qualificam pessoas para exercerem o ministério da palavra. São essas pessoas que demonstram sensibilidade de fazer uso da palavra de Deus para alimentar, instruir e orientar pessoas no caminho do Senhor, que a igreja deve estar atenta para reconhecê-los como seus oficiais pastores, presbíteros. E dentre esses, aqueles que terão uma dedicação exclusiva ou maior, estes são investidos da plena função presbiterial, que inclui, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, a administração dos sacramentos, o que é vedado aos presbíteros não ordenados ao pastorado. Logo, a gente pode ver que
No primeiro momento, quando nós estamos falando de atuação missionária ou atuação ministerial, nós não podemos esquecer a importância destes oficiais. Veja como isso está presente e faz parte da vida da igreja. Eu vou ler um texto apenas, que é o de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 5. Paulo está escrevendo aquele que ele deixa para dar continuidade ao trabalho de plantação e consolidação da igreja na ilha de Creta, que é Tito. Ele deixou lá. Isso é próprio do ministério de Paulo, não é? Como apóstolo que era, desbravador, iniciador de trabalhos, mas nem todos os trabalhos ele cumpre o ciclo fechado, completo, até o pleno estabelecimento da vida da igreja. No caso de Creta, foi o início da igreja que foi dado por Paulo, mas a parte final ele deixa para Tito. Olha o que ele nos diz. Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Ou seja, claramente Paulo está dizendo que o trabalho missionário fora iniciado por ele, a igreja nascera, convertidos vieram, eles já estavam congregados, mas o trabalho completo do estabelecimento, da maturidade da igreja ainda não havia sido feito. Isso deveria ser feito por Tito, que daria continuidade. E no caso ele nomina especificamente uma etapa importante, que é o quê? O estabelecimento de uma liderança pastoral local na vida da igreja, que são os presbíteros. Coisa que Paulo ainda não tinha feito. O momento que Paulo deixa o trabalho em Creta, não tinha chegado ainda no momento da formação de uma liderança. Mas a igreja, para estar plenamente estabelecida no lugar, ela precisa ter esta liderança consolidada, não é? Então nós vemos aqui claramente a atuação do apóstolo Paulo, de alguém com uma dedicação no trabalho ministerial e reconhecendo também a importância de que outros oficiais se somem na vida da igreja. O modelo presbiteriano é um modelo de liderança compartilhada, de colegiado, ou seja, é um corpo de pastores, de presbíteros que pastoreiam a igreja, sob a presidência daquele que se dedica exclusivamente, ou dependendo do tamanho da igreja, nós somos uma igreja grande aqui, nós temos alguns com uma dedicação exclusiva, porque a demanda de trabalho é maior, mas certamente é um grupo que lidera a vida da igreja no seu pastoreio. Bem, essa atuação missionária pode ser desenvolvida por quem foi ordenado ao ministério da palavra, mas não apenas por eles, por também quem não foi ordenado ao ministério da palavra. Os testemunhos missionários abundantes na vida da igreja mostram que pessoas também deram testemunhos de Cristo, mesmo sem terem sido ordenados, e até mesmo estabeleceram igrejas. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, esse exemplo, por isso eu vou deixar essa parte um pouco mais adiante. Mas só para citar, eu gostaria de destacar a importância dos oficiais, não é? Aqueles que a igreja reconhece como autoridades oficiais e outros que não, mas volto a dizer, é importante nós destacarmos a importância dos oficiais no estabelecimento da Igreja do Senhor. Na nossa história como denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, quando ela esteve no seu melhor momento, que foi no início do século XX, nós éramos um país rural ainda, a maior parte da população estava no campo, era a época em que nós crescíamos bastante, foi a época mais promissora da Igreja Presbiteriana do Brasil, até pela diversidade dos trabalhos e a pulverização de pontos de pregação e de congregação, nós não tínhamos condições de ter pastor em cada um desses lugares. E uma boa parte desse trabalho era coordenado por líderes leigos e a maioria por oficiais, presbíteros e diáconos, que tinham muitas vezes uma congregação ou um ponto de pregação na sua casa, na fazenda, né? Uma vez que era rural predominantemente, nas zonas rurais, e o pastor visitava a cada 3, 4 meses, às vezes uma vez por ano, dependendo do lugar que fosse mais longe, para fazer os batismos, celebrar o casamento, aquilo que o ministério pastoral tem como prerrogativa exclusiva. Mas o pastoreio e o avanço e a consolidação desse trabalho se deu, na maior parte das vezes, por oficiais, que não eram de dedicação exclusiva, mas eram oficiais. Só os oficiais? Não. Muitos desses trabalhos começaram por crentes comuns e que depois contavam com a colaboração. Aí nós chegamos no segundo ponto, o ponto da manutenção. A manutenção da igreja do Senhor, do trabalho do Senhor, especialmente, preste atenção, eu gostaria de destacar isso aqui, especialmente o trabalho missionário, ou seja, o trabalho inicial, quando a igreja ainda não está presente,
ou ela ainda não está formada, e por isso mesmo ainda não tem recursos para manter-se. Esta é uma das questões que nós sempre estudamos quando estamos falando do trabalho missionário. Como é possível nós mantermos um trabalho ou iniciarmos um trabalho sem recursos desse trabalho se manter? Alguém tem que manter esse trabalho. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso. Bem, sobre isso, há 3 aspectos que gostaríamos de abordar. Primeiro, a condição real deste campo manter o seu obreiro no trabalho missionário. Qual é a condição desse campo? O segundo, a disponibilidade de dedicação que o obreiro tem para essa atividade. E terceiro, a conveniência de se contar com fontes alternativas de renda e manutenção. Vamos ver cada um deles aqui. Então, primeiro deles, a condição real desse trabalho. Bem, biblicamente, o ideal é que a igreja do Senhor conte com pessoas que sejam mantidas pela igreja e com dedicação exclusiva ao trabalho religioso do Senhor. Por uma razão simples, a pessoa vai dar toda a sua energia e todo o seu tempo para esse trabalho, podendo visitar, aconselhar, pastorear, evangelizar e fazer toda a atividade. Essa é a situação ideal. Em 1 Coríntios 9, versículo 14, 1 Coríntios 9, 14, nós vemos o apóstolo Paulo falando da justificativa bíblica para essa situação. 1 Coríntios 9, 14 diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. A lógica é simples. A pessoa não vive dessa atividade, a vida dela não é voltada para a pregação da palavra, então que ela seja mantida da pregação da palavra. Uma lógica muito simples, por uma razão também autoexplicativa, não é? Se o meu tempo é gasto nisso aqui, eu tenho que ter condições de me manter disso aqui também, que é com que gasto o meu tempo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Bem, esta é a situação ideal, mas nem sempre é possível. E por isso nós temos que ver que, especialmente em campos pioneiros, um ponto a se discutir é a manutenção do obreiro ordenado. O que a igreja tem feito ordinariamente, desde o início, é a igreja estabelecida prover os recursos para os campos missionários. Uma vez que ainda não tem igreja estabelecida, quem financia ou oferece condições para que o trabalho exista e se mantenha é a igreja estabelecida. Se uma igreja sozinha tem condições de fazê-lo, que Deus abençoe e o faça. Não é? Essa tem sido, por exemplo, uma experiência comum aqui na primeira igreja, na plantação de igreja na região da Grande Belo Horizonte. Pela graça do Senhor, Deus nos deu condições e recursos, historicamente até destacados, de ser uma igreja que planta outras igrejas, provendo os recursos necessários para que outras igrejas nasçam. Não apenas provendo os recursos para a manutenção do pastor, manutenção do trabalho, até que a igreja vai se desenvolvendo, essas congregações locais, e elas mesmas têm condições de seguirem por conta própria. Elas são organizadas em igreja. Esta é a situação ideal. Se uma igreja sozinha não tem condições de fazê-lo, que ela se junte com outras igrejas. Você vê que, biblicamente, é comum um apelo do apóstolo Paulo para que igrejas se unam no socorro e na assistência das necessidades de outros, em outros lugares. Quando houve uma ocasião de fome na região da Judeia, Paulo coleta a manutenção das igrejas da região da Macedônia. Então, nós estamos falando até em continentes distintos, né? No Oriente Médio e outro lá na Europa. A palavra do Senhor nos mostra que é preciso priorizar esse cuidado e esta condição. Aí, novamente, 1 Coríntios 9, agora eu vou ler de 4 a 6, que nos diz assim, 1 Coríntios 9, versículos de 4 a 6. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? O argumento de Paulo aqui é muito simples. Mas, curioso, ele continua precisando ser dito nos dias de hoje. A maioria pode não imaginar a necessidade, mas existe ainda na cabeça de muitas pessoas a ideia de que aquela pessoa que vai viver do ministério pode viver de qualquer maneira. E a pessoa que vai viver do ministério pode passar por grandes privações e necessidades que não tem problema, faz parte do ministério. Não é de se admirar que muitas pessoas não fiquem muito empolgadas com o ministério, porque existe uma visão de que no ministério você vai passar privação e necessidade. O que Paulo está argumentando com a igreja de Corinto é exatamente o contrário. Ele diz, olha, nós também temos
que comer, temos que beber e temos família também. E aí ele dá o exemplo, ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Não é? Porque em algum momento ele fez uso também de outros trabalhos e inclusive ele amplia a argumentação para dizer, nós somos uma família regular como qualquer outra família da igreja. Os ministros têm suas esposas, como ele vai dizer, nós podemos nos fazer acompanhar de uma mulher irmã, como os outros apóstolos têm. Pedro, né, era casado, tanto Jesus curou a sua sogra, e às vezes isso é perdido de vista. As pessoas têm uma visão romanceada do trabalho e dizem, não, quem vai para o trabalho religioso, viva pela fé, é Deus que vai cuidar da vida dele. Sim, Deus cuida do mesmo jeito que cuida do restante da sua igreja. Se nós somos cristãos, nós cremos que Deus é o provedor dos nossos recursos. Eu dizia há pouco no sermão da manhã, né? Esse é o motivo pelo qual nós agradecemos a Deus antes das refeições. Trabalhamos, Deus nos deu a energia e a condição de trabalho e pelo nosso recurso, Deus proveu a nossa necessidade. Preste atenção, não é diferente no ministério. Deus provê, através do seu povo, os recursos necessários para que pessoas se dediquem exclusivamente. E aí vem a segunda questão, a disponibilidade deste obreiro. O obreiro tem qualificações necessárias para o trabalho ministerial, para o campo ministerial. Ele tem as qualificações e condições de se dedicar exclusivamente. Se a nossa resposta foi sim, então idealmente é que ele viva exclusivamente deste serviço. Porque é possível que alguns obreiros que estejam se dedicando não tenham condições, por diversas naturezas, condições físicas, de se dedicar exclusivamente ao trabalho, não é? Condições sociais, de não poder se manter exclusivamente, ser arrimo de família com uma situação bem complexa na vida dele, que não daria para ter essa dedicação exclusiva. Mas se nós respondemos, sim, essa pessoa tem condições, ela tem condição física, ela tem condição social, ela tem condição teológica, mental, de se dedicar exclusivamente ao ministério, que o faça. Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, apresenta o argumento. 1 Timóteo 5,17, diz assim, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. O que está sendo dito aqui? Se no corpo dos presbíteros da igreja, daqueles que estão pastoreando da igreja, há aquele que tem condições de presidir, de trazer sobre si a carga de coordenar esse trabalho, e se desgastar, se cansar no estudo e na comunicação da palavra, esses devem ter um tratamento diferenciado para que consigam fazer isso. Porque senão ele não vai conseguir, claro. Se ele tiver que ficar administrando a sua vida, não, eu tenho que correr atrás do meu ganha-pão, e só no fim do dia que eu vou ter alguma hora para preparar os estudos, para visitar, a limitação dele vai ser grande. Ele não vai conseguir presidir o trabalho, nem se dedicar ao estudo e à comunicação como alguém que tem condição exclusiva. Vejam a simplicidade do argumento, mas a clareza e a objetividade com a qual Paulo trabalha essa questão. Aqueles que tiverem condições de experimentar isso, que o tenham. A igreja que tiver condições de oferecer isso, que o faça, e de uma maneira digna para que o trabalho deslanche. E a terceira pergunta é o seguinte, é adequado ao campo missionário contar com um obreiro mantido integralmente? Essa pergunta pode não fazer muito sentido para a maioria de nós, porque vivemos no Brasil um período de plena consolidação do cristianismo. A nossa própria denominação hoje vive um momento de plena consolidação. Mas nem sempre foi assim no Brasil e nem sempre foi assim na história da nossa denominação. Se nós voltarmos a 2 gerações atrás, não precisa ser muito longe, é muito comum você encontrar pastores que as igrejas, por serem pequenas, não tinham condições de oferecer dedicação, condição exclusiva para o pastor viver do seu pastoreio. E pastores nossos do passado, para conseguir se dedicar exclusivamente ao ministério, acabavam pastoreando 2 ou 3 igrejas até. E assim compunham a sua dedicação ministerial exclusiva. Então veja, esse contexto nosso. Mas pode ser que os obstáculos sejam de natureza diferente. Pode ser que sejam restrições sociais
em determinados campos que impossibilitem isso, que inviabilizem a dedicação exclusiva, como o exemplo que nós vamos tratar um pouco mais adiante também, de casos no mundo em que o trabalho ministerial cristão não é permitido. E aí a pessoa não pode nem mesmo ser tido como um religioso vivendo da religião. Não foi o caso da experiência que tive quando servi como missionário. Eu, pela graça do Senhor, servi em um país que era possível ser missionário e viver como missionário, é tanto que o meu visto era religioso. Era visto de ministro de culto, é um termo comum no continente europeu para quem vai com visto religioso. E assim eu podia me dedicar exclusivamente, mas nem sempre é a realidade de todos. Paulo descreve uma circunstância na sua vida, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 8 e 9, em que há diversidade à manutenção do trabalho, devido à existência de muitas pessoas mercenárias e muitas pessoas que distorciam a natureza religiosa e a vida religiosa, que Paulo fez uso de abrir mão do cuidado da igreja para consigo. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz assim: nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Veja que Paulo destaca o direito da manutenção daquele que se dedica, mas a circunstância em Tessalônica o fez fazer uso de uma outra fonte de recurso. E aí nós chegamos a uma outra pergunta, que é o seguinte: e aquele obreiro não ordenado? Aquela pessoa que não foi ordenada ao ministério. Normalmente, no trabalho da igreja, a gente não pensa muito nisso, mas existem algumas pessoas que recebem manutenção e não foram ordenadas pastores, né? Ao ministério. Nós temos até mesmo na Igreja Presbiteriana do Brasil uma categoria assim, uma categoria inteira, que são os evangelistas. Evangelistas não são pastores, não são ordenados ao ministério pastoral, ministério da palavra e dos sacramentos, mas são obreiros de dedicação integral e que vivem disso, mas precisam do apoio pastoral nos campos. E aí há dois fatores que nós precisamos levar em consideração quanto a esses especificamente. O primeiro deles é de quanto ele precisa para completar a sua renda, porque pode ser um evangelista leigo também. Eu me lembro de ter conhecido ao longo da minha vida também algumas pessoas que foram verdadeiros líderes de igrejas locais, de congregação, de trabalhos iniciais, mas que não eram de dedicação exclusiva. Acabaram sendo ordenados presbíteros depois, mas eram pessoas que eram o coração dessas comunidades. E que, por terem sua renda, serem profissionais devidamente remunerados, não faziam necessidade de nenhum aporte da parte da igreja para o seu ministério. Mas a igreja tem que ter a sensibilidade para pensar: essa pessoa precisa de algo mais para cooperar? Ao dedicar-se no ministério, a sua locomoção, o seu trabalho material para fazer, ele tem condições de bancar por conta própria, ou nós podemos auxiliar de alguma maneira. E veja que as possibilidades são inúmeras aqui. Vai desde material que nós podemos oferecer para as pessoas para desenvolver o seu ministério, até auxílio de locomoção e por aí vai. E a segunda pergunta, que está diretamente relacionada à primeira, é quanto a igreja dispõe para auxiliar esse trabalho, em virtude da dedicação da pessoa e da necessidade real de manutenção desse obreiro. A tendência é que, à medida que o trabalho se desenvolve, a necessidade de acompanhamento é maior e também, pela providência divina, a provisão de recursos começa a crescer também na própria comunidade. Agora, essas questões são difíceis, elas precisam ser avaliadas com prudência para que ninguém seja prejudicado e com sensibilidade em cada situação. E aí vem o terceiro ponto que nós falamos, que é o tema da vocação. Este assunto é um assunto que está presente em nossa vida. É muito comum nós pensarmos em vocação quando falamos do ministério religioso ou da atuação religiosa, mas, biblicamente falando, o tema de vocação é muito mais amplo. Nós temos uma vocação lata, uma vocação aberta, geral, universal, de qualificação de Deus para seres que foram criados à sua imagem e semelhança, para atuarem no mundo, servirem no mundo, até mesmo sem crer em Deus, né?
Então você vê que mesmo o mundo secular usa o termo vocação. Quando fala em teste vocacional, por exemplo, ele está tentando enxergar as habilidades que as pessoas têm, identificações com áreas para que ela seja mais produtiva e útil possível. Pois bem, quando nós estamos falando do trabalho missionário na igreja, nós também temos que pensar nessa perspectiva vocacional. E isso aqui nos apresenta duas questões. A primeira delas é o equívoco comum sobre a vocação que as pessoas têm. Nós devemos tomar o cuidado ao conduzir alguém ao ministério religioso, porque a vocação não pode virar uma espécie de checkmate só da fala de quem está dizendo. É muita infantilidade e perigoso nós simplesmente ouvirmos alguém dizer: eu me sinto vocacionado, Deus falou comigo no meu coração de que eu devo ser um pastor. Diz: olha, falou com essa pessoa, então quem sou eu para julgar o coração da pessoa? De fato, nós não conseguimos julgar o coração da pessoa, mas não é assim que a Bíblia descreve, senão a comunidade cristã ficaria refém de um discurso de vocação. Não é assim que a Bíblia apresenta. Em 1 Coríntios, capítulo 2, nós vemos que a igreja local é ela quem atesta a vocação dos vocacionados ao enxergar neles os dons espirituais compatíveis com a vocação. Então, de novo, a lógica é inversa. A lógica é: aquele que porventura venha se sentir vocacionado, precisam necessariamente ter a sua vocação comprovada, ou ordinariamente, melhor dizendo, do que necessariamente, ter a sua vocação comprovada pela igreja, ao demonstrar no dia a dia, nas circunstâncias, que tem os dons compatíveis com esta vocação. 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5, nós lemos Paulo dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ou seja, eu não preguei, vocês não me conheceram como pregador da palavra ou como ministro da palavra, porque eu era bom argumentador. Não é a habilidade natural da oratória que qualifica uma pessoa para o ministério, mas ele diz: mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nós, como presbiterianos conservadores, nós podemos cair na tentação de achar que se a pessoa se apresenta com bons argumentos, com uma boa teologia, eu li a Confissão de Fé, li as Institutas de João Calvino, essa pessoa é vocacionada pelo ministério porque ela tem argumento teórico bom. Não é assim que a palavra de Deus nos aponta. Veja mais, no capítulo 3 agora, versículos 5 e 6, a Bíblia diz: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, estas pessoas davam evidências na sua vida, no seu ministério, de que Deus estava com elas. É este o caminho bíblico. Em Atos, capítulo 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de número 24, nós vemos, havíamos feito referência já anteriormente, em uma aula anterior, a Apolo. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Eles chegaram, ele era eloquente, tinha um bom conhecimento, falava bem a palavra de Deus, foi instruído no caminho do Senhor, diz versículo 25, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Veja que ele dava essas evidências, embora nem tivesse ainda a sua teologia muito clara ou muito bem trabalhada, porque o versículo 26 diz: ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ou seja, quando Priscila e Áquila veem em Apolo evidência suficiente do ministério, embora reconheça que ele ainda precisava melhorar teologicamente. Isso é uma demonstração clara de um vocacionado para o ministério. Pessoa que apresenta evidência de que Deus o está usando, mas diz: não, ele precisa ser melhorado ainda, vamos dar uma boa instrução bíblica. Não é o contrário, percebe? Então, nós não podemos achar que é o conhecimento que qualifica. O que precisamos como igreja é comprovar dons compatíveis com as funções que se espera biblicamente daquele que vai servir no ministério.
porque Deus mesmo constituiu, como nós lemos anteriormente, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, 1 Coríntios 12, 11, nós lemos o seguinte, 1 Coríntios 12, 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Portanto, a igreja deve estar atenta aos dons espirituais que as pessoas demonstram. Se há relação do dom com o ministério esperado, esta é uma evidência de vocação. Percebe? Então, assim, os vocacionados demonstram uma evidência a partir do seu serviço na igreja local. E nós temos que ser cautelosos, porque a Bíblia diz que aqui muito é dado, muito será cobrado, e que até mesmo o ensino não deve ser aspirado por muitos. Tiago vai dizer isso no 3º capítulo da sua carta, Tiago capítulo 3, versículo 1, uma advertência. Tiago 3:1 nos diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E aí é um dado curioso, porque especialmente quando a igreja está estabelecida, os membros da igreja, se não conhecem bem a vida, a dinâmica interna da igreja, em todas as suas dimensões, era o meu caso, no meu período de adolescência, nós somos expostos mais ao ministério vitrine, a gente vê o pastor subindo no púlpito, pregando, dando estudo, e pode imaginar o glamour, a beleza e a honra do ministério, e não conhecer os bastidores, a parte menos gloriosa, e ficar encantado por isso. Por isso que a Bíblia adverte, diz, não pode ser uma pessoa neófita. E também diz aqui, não é bom que muitos sejam mestres, porque o rigor, a exigência será maior da parte de Deus. Então veja que isso requer maturidade da parte da igreja. A segunda questão ligada é a questão da legitimidade de abraçar mais de uma vocação. Preste atenção que isso é importante, embora seja um pouco polêmico também em alguns contextos. Bem, Deus é o doador, não apenas dos dons espirituais, alguns dos quais qualificam o ministério pastoral, ministério religioso, missionário, seja o que for, Alguns outros qualificam o ofício de diaconato, os dons de serviço são diferentes dos dons da palavra, as ênfases são distintas, o ministério da igreja como um todo, mas o próprio Deus também é o provedor de talentos naturais, que não vêm só para a igreja. Pessoas que não são cristãs têm talentos, têm habilidades manuais, intelectuais, artísticas, que são dadas por Deus também para todos. Bem, as pessoas devem perceber, idealmente, quais foram as suas habilidades, onde eles podem se desenvolver e as circunstâncias que Deus coloca na vida para servi-lo. E aqui nós temos um dado curioso. Alguns, O profeta Amós não se via como um profissional da religião. Ele é um daqueles que diz, não, eu não tenho carreira profética, como alguém que se prepara e vai fazer, a vida eu me preparei, estudei, vou seguindo, vou graduando. Não é assim. Em Amós capítulo 7, versículos 14 e 15, nós lemos uma palavra muito curiosa que parece até que ele estaria negando a sua vocação profética, mas não é esse o ponto. Amós 7, versículos 14 e 15, em resposta a Amazias. Respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. E aqui nós temos que entender a categoria especial do profeta. O profeta era aquela figura carismática da antiga aliança, que era sobrenaturalmente chamada por Deus e recebia uma palavra para entregar, que tinha um período de duração. O que Amós está dizendo aqui é um contraste com a visão de Amazias, porque Amazias via a religião como uma espécie de carreira, o ministério religioso como uma espécie de carreira profissional. Ele diz, olha, aqui em Betel já é o meu espaço, você é do outro país, você vem da outra região, vai para lá, vai para Judá, deixa Israel aqui, que é comigo. E aí Amós corrige e disse, Amazias, preste atenção, eu não estou nesse negócio de ministério por uma carreira profissional.
Minha habilidade, o que eu sei fazer, o que eu trabalho, é cuidar de gado. Eu estou no ministério porque eu tenho um chamado específico de Deus. Deus me tirou de trás e diz: você tem um recado para dar, dê, entregue. Você tem algo para falar, fale. Veja que nós não temos mais profetas nesse sentido no Novo Testamento. Nós não recebemos revelações extraordinárias aqui a acrescentar ao povo para o guiar. Mas a vocação ministerial permanece essencialmente a mesma. Os vocacionados são precisamente, para o ministério, aqueles que têm convicção de um conteúdo bíblico para entregar. E nós percebemos, a igreja percebe quando está ouvindo. Quando você ouve alguém que acredita naquilo que faz, é diferente de ouvir alguém que parece estar só cumprindo um dever profissional. Não é? Eu me lembro, na época de seminário, quando nós líamos, até na parte de homilética, o Spurgeon, ele dizia o seguinte: tem gente que o maior castigo que você poderia fazer para ele é colocá-lo sentado ouvindo seus próprios sermões. E Lloyd Jones dizia o seguinte: aquela pessoa que foi vocacionada, ela deve entregar a palavra de Deus com convicção, não é? Porque não tem algo pior para a congregação do que ouvir alguém que ela desconfia que nem o mensageiro acredita no que ele mesmo está dizendo. Então esta é uma das características. O vocacionado, ele tem uma clareza maior do conteúdo para dizer. Eu sei o que Deus tem para esse povo. Ao ler a Bíblia, ele entende e torna claro. Este é um ponto. Porém, a grande questão é: será essa a única maneira que a pessoa vai viver a sua vida? E aí é que nós vamos ver, especialmente no contexto missionário, não. O apóstolo Paulo fez uso de suas habilidades profissionais inúmeras vezes, como uma maneira legítima de se manter. E aí o texto que nós temos citado aqui, eu peço que vamos novamente, 1 Coríntios 9, você vai ver que aquele contexto, especialmente missionário, de plantação de igreja, de limitação de recursos e de diversidades, versículos 14 e 15 ele diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Aí versículo 15: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Parece até meio presunçoso aqui da parte dele, né? Ele está batendo no peito e diz: olha, eu tenho direito, biblicamente, quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Não estou escrevendo isso para dar uma indireta para vocês me manterem, de maneira alguma. Ele diz: pelo contrário, eu prefiro morrer a que alguém me roube essa glória. Que glória? A glória de não receber, em hipótese alguma, a pecha de mercenário. Porque estavam criticando a autoridade apostólica de Paulo, e numa época e num contexto do mundo que havia muitos profissionais da fala, né? Vocês se lembram que os gregos tinham, entre outras categorias, aqueles filósofos que viviam dos debates públicos. Imagina a pessoa ganhar dinheiro para debater, né? E o que Paulo está tentando demonstrar com isso é que o ministério cristão não pode ser visto como uma carreira profissional, simplesmente. Mas até as pessoas aprenderem isso, ele optou por abrir mão de um direito legítimo e natural, até a igreja aprender isso e dedicar-se. O que não foi fácil para a vida dele, porque ele teve que se dividir entre fazer tendas durante o dia e desenvolver o ministério num outro período. Mas também havia algumas peculiaridades na vida de Paulo que a gente esquece muitas vezes, né? Paulo era sozinho, né? Paulo não era casado com filhos, então a manutenção dele diminuía drasticamente se você comparar com alguém que tem toda uma responsabilidade de família envolvida aí. Bem, conforme o próprio ensino de Paulo, e aí eu lhe convido a ver Efésios capítulo 6, versículos 5 a 7, Efésios 6, versículos de 5 a 7, nos diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus e servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Por que está sendo dito isso aqui, gente? A visão cristã de vocação é: independente da área, o Senhor é o meu patrão. Esta é a visão cristã. Então, quando a gente fala de vocação,
não é prudente que a gente imagine que verdadeiramente vocacionados são os religiosos e os outros só estão trabalhando para pagar as contas. A visão cristã não é assim. A visão cristã, como Paulo está colocando aqui aos servos, ele diz: servos, preste atenção, Cristo é o patrão de vocês. Trabalhem como para Cristo. Esta mentalidade, é claro, ela deve ser aguda, profunda, madura e robusta em quem desenvolve o ministério, porque senão cairemos em grandes tentações. O ministério é, acima de tudo, o ministério pastoral, estou falando, né? Ou missionário, o ministério religioso, é, acima de tudo, um ministério que requer disciplina e administração dos próprios recursos, do tempo, do espaço, né? Da sua vida, como Deus, como sendo o nosso patrão a quem vamos prestar contas. Mas essa mentalidade não deve vir só sobre os religiosos. O que ele está dizendo é o seguinte: todo cristão deveria entender assim. Quando eu me levanto segunda-feira e vou para trabalhar, eu não vou só, que dia, né? Vou trabalhar, que dificuldade, coisa ruim, não é? Mas eu estou pensando o seguinte: eu vou trabalhar para contribuir com o bem da humanidade e servindo como a Deus, que é o meu patrão. O meu serviço vai abençoar a vida de outras pessoas, por isso eu vou fazer melhor. E assim, Deus é glorificado ao olhar para mim e dizer: o meu filho está abençoando outras pessoas com o que ele faz. Isso muda completamente a visão. Esta é a vocação cristã. Então, Paulo ensina claramente que eu não devo fazer essa dicotomia de que o serviço religioso é o serviço sagrado e o serviço não religioso não é tão nobre ou não é tão espiritual assim. Não há uma crise de espiritualidade no serviço. Portanto, nós chegamos à conclusão dessa parte dizendo o seguinte: a combinação desses três fatores. Que fatores são esses, né, que nós trabalhamos aqui? A oficialidade, pessoas que são oficiais ordenados ou não ordenados. A manutenção, aqueles que têm condições de serem mantidos exclusivamente do trabalho, ou receber um apoio, ou contribuir com o seu próprio trabalho. E, por fim, a própria vocação, a vocação religiosa ou alguma outra vocação. A combinação desses três fatores dará uma gama de possibilidades de cooperação para o trabalho do Senhor nos diversos campos do mundo afora. E, por fim, eu gostaria de falar, como último ponto de nossa aula, a utilidade dos fazedores de tendas. Esse termo fazedores de tendas é um termo clássico da missiologia, que tem como referência a prática profissional de Paulo, a habilidade profissional de Paulo, que ele tinha antes de desenvolver-se como apóstolo. Está presente e se baseia em Atos capítulo 18, versículos de 1 a 4, nós vemos lá. Depois disto, Atos 18, versículos de 1 a 4. Depois disto, deixando Paulo Atenas, foi para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Versículo 3. E posto que eram do mesmo ofício, não ofício religioso aqui, ofício como trabalho, como função, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Olha que interessante. O que a Bíblia diz é que o ministério de Paulo entre os coríntios começou não como um missionário mantido pela igreja, ordenado, chegando lá, mas começou pela possibilidade trabalhista, de um trabalho secular, de uma qualificação que ele tinha, que era fazer tendas. Naquela época, era comum para muitas famílias morarem em tendas, que não são essas barraquinhas de camping que você compra para quem quer acampar, não. Eram verdadeiras casas. Ainda há pessoas que até hoje vivem em tendas assim. Beduínos no Oriente Médio, povos das estepes asiáticas vivem em aquelas tendas circulares, né, em que é provido uma certa condição, um espaço grande, aconchego, calor na época fria. Então, era uma profissão digna e que mantia pessoas e famílias. E esta era a competência de Paulo. Quando Paulo se dirige a Corinto, ele chega em Corinto como um profissional e conhece um casal, Priscila e Áquila, que tinha a mesma profissão. Ele trava um contato inicial de amizade que se aprofunda e com ele juntamente frequenta a sinagoga no sábado,
como ele era capacitado teologicamente, ele faz uso disso e aproveita as oportunidades que lhe são dadas para demonstrar que Jesus é o Messias e o Salvador. Um grupo crê, a maior parte rejeita, isso foi padrão no ministério de Paulo, né, em Atos dos Apóstolos, e ele sai com esse grupo e a igreja nasce. Mas veja que tudo começa com a aproximação do trabalho. Paulo seguiu aquela carreira clássica do missionário, que é o quê? Ter uma formação teológica e ter depois uma qualificação, né? Isso é a carreira clássica. Porém, o trabalho lá em Corinto não contou apenas com a atuação de Paulo como um missionário. Priscila e Áquila foram extremamente úteis. Nós fizemos referência a eles em uma aula anterior, não é? Quando nós vemos que ele diz, eles me são muito úteis ao ministério. Dá uma olhada em Romanos capítulo 16, deixa eu fazer referência de novo a ele. Romanos capítulo 16, versículo de número 3. Romanos 16, 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. E o verso 4. Os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Normalmente, a gente ouve de uma maneira superficial que o trabalho da igreja apostólica foi vigoroso por causa dos grandes apóstolos, né? Pedro, Paulo, Tiago, né? Ou mesmo grandes evangelistas, Filipe, Estevão, que pregaram. E nós deixamos esses personagens escondidos, quase anônimos, quando negamos. Pessoas que nunca foram ordenadas ao ministério da palavra, profissionais que viveram de suas profissões, mas que aprenderam de Cristo, que cresceram e que abriram sua vida e sua casa para que o cristianismo se espalhasse, como Priscila e Áquila, que foram verdadeiros missionários, que constituíram a igreja na casa deles e nunca foram ordenados. Então tem uma falácia aí, quando algumas pessoas dizem, precisa ordenar todo mundo, a mulher precisa da ordenação. Para dar testemunho de Cristo, só basta você ter Cristo no coração. E aqui nós temos dois caminhos clássicos, ao olhar para Paulo e Priscila e Áquila, né? Dois caminhos clássicos do fazedor de tendas. O primeiro foi percorrido por Paulo, que se qualifica teologicamente e segue no campo como um oficial missionário, ordenado ao sagrado ministério, mas que também desenvolve uma outra função. Há inúmeros campos no mundo que até hoje funcionam desta maneira, devido às restrições. O segundo foi o percorrido pelo casal Priscila e Áquila, que primeiro é qualificado tecnicamente em alguma área, que segue ao campo como profissional, mas que depois coopera como missionário. Eu conheço pessoas assim e são extremamente úteis, especialmente no trabalho que está sendo plantado. Cristãos maduros, profissionais competentes, que se mantêm e que servem como braço direito junto do missionário pioneiro. Nestes dias eu tenho conversado com um irmão que eu admiro bastante, que é um médico qualificado e que tem esse ardor missionário no seu coração, juntamente com a sua família. Ele diz, olha, nós estamos orando e vendo a possibilidade de cooperar com uma região do mundo em que a igreja está bem deficiente e eu estou aplicando a minha documentação para ir como profissional. É um presbítero, hoje, que serve na igreja local, bem, mas cujo ardor e dedicação missionário fala tão alto ao ponto dele se enxergar como missionário. Percebem? O que a gente pode dizer, e eu concluo a aula hoje com isso. Nesse nosso mundo contemporâneo, há muitos lugares e países que estão fechados ao trabalho missionário clássico de carreira. Um missionário fazedor de tendas é aquele perfil ideal. Ele não vai precisar de uma ginástica para justificar a sua presença no país, porque entrou com um visto faz de conta, né? Eu faço de conta que vou fazer alguma coisa, porque por ele ter verdadeira vocação nessa outra área, ele vai estar em paz com sua consciência, com suas habilidades, porque não tem coisa pior do que você fazer uma coisa que você não gosta, só porque a circunstância o colocou nessa direção. Ele vai fazer aquilo que sabe fazer e, ao mesmo tempo, ser a porta para pregar o Evangelho. É tão simples assim? Não, não é tão simples. Certamente ele vai passar pelas angústias de dividir tempo, de como se dedicar para um e para o outro, mas são efeitos colaterais. Porém, nós não podemos pensar que isso é uma necessidade só do mundo fechado ao Evangelho. Países muçulmanos, budistas ou comunistas pelo mundo afora.
Nós precisamos hoje, no contexto de Brasil ainda, de pessoas assim. Irmãos nossos que amam o Senhor Jesus Cristo, que são bons profissionais, que poderiam ser muito mais atuantes no reino de Deus e na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor, como dizendo, pode contar comigo, como braço direito, pastor, estarei lá, nós vamos começar um trabalho, consolidar aquela igreja, estabelecer uma igreja local, ou mesmo na sociedade. E aí, nesses dias, eu estou lendo um livro que fala sobre um problema da justiça social na África do Sul, e o pastor, ele fala do grande impacto que teve na sua vida quando viu de Klerk, quando se torna líder do seu país, que promoveu o início do processo de fim do apartheid e falou de púlpito. Ele era presbítero de uma igreja reformada na África do Sul e disse: a minha consciência cristã e o que eu acredito na Bíblia não me permite ficar calado diante das injustiças que tem em nosso país. Não era pastor, não era formado em teologia, era ordenado, mas era um profissional com profunda consciência cristã que contribuiu para uma das etapas mais bonitas da história da África do Sul, que foi acabar com o regime do apartheid como fruto de suas convicções cristãs. E eu fico pensando, onde estão estes profissionais em nosso país? Qualificados para atuarem em diversos ministérios. Hoje nós temos alguns reverendos atuando. E eu fico pensando se não é porque nos falta alguns não ordenados, não com vocação religiosa exclusiva, mas com uma profunda consciência de chamado para a glória de Deus na sua área, servindo na sociedade e não apenas na igreja. Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, por esse leque de possibilidades de atuarmos como cristãos no teu reino, na tua igreja e na tua seara, que é o mundo. A seara está branca, mas são poucos os trabalhadores. E nós oramos nesta manhã: Senhor, levanta e envia trabalhadores para a tua seara. Pessoas com dedicação exclusiva, pessoas com dedicação pessoal, parcial, pessoas com vocação exclusiva religiosa, pessoas com vocações diversificadas, mas todos pessoas com uma vocação para a glória do teu nome, com a certeza de que Jesus é o seu Senhor e que eles podem contribuir com o avanço da tua igreja, do teu reino, com aquilo que tem, com aquilo que são. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Até domingo.